Olá a todos! Hoje, vamos falar sobre a magnitude dos corpos celestes, uma medida importante da luminosidade aparente desses objetos. A magnitude é uma escala usada pelos astrônomos para descrever a aparência visual de um objeto celeste, que está diretamente relacionada à sua luminosidade. Essa escala de magnitude foi desenvolvida pelos antigos astrônomos gregos, e desde então foi refinada e ampliada. Hoje em dia, temos duas escalas de magnitude, a magnitude aparente e a magnitude absoluta. A magnitude aparente é medida a partir da Terra, e representa a aparência do objeto visto daqui. Já a magnitude absoluta é a medida da luminosidade intrínseca do objeto, se estivesse a uma distância padrão de 10 parsecs. A magnitude absoluta é uma medida mais útil para comparar a luminosidade de diferentes objetos celestes, porque a magnitude aparente pode ser influenciada pela distância. Na escala de magnitude aparente, objetos mais brilhantes têm magnitudes mais baixas e objetos mais fracos têm magnitudes mais altas. Na verdade, uma diferença de 5 unidades na magnitude corresponde a uma diferença de brilho de aproximadamente 100 vezes. Por exemplo, uma estrela de magnitude 1 é cerca de 100 vezes mais brilhante do que uma estrela de magnitude 6. As estrelas têm magnitudes que variam de cerca de menos 26 a 6, com o Sol tendo uma magnitude aparente de cerca de menos 26,7. As estrelas mais brilhantes, como Sirius e Canopus, têm magnitudes aparentes negativas, enquanto as estrelas mais fracas, que só podem ser vistas com telescópios, têm magnitudes aparentes de 6 ou mais. Já a Lua cheia tem uma magnitude de cerca de menos 12,6, sendo um dos objetos celestes mais brilhantes que podemos ver a olho nu. Além disso, as galáxias mais brilhantes têm magnitudes aparentes em torno de 8 a 10, e podem ser vistas com telescópios amadores. Os astrônomos usam diferentes tipos de magnitudes para descrever diferentes tipos de objetos celestes. Por exemplo, para cometas e asteroides, é usada a magnitude absoluta, que indica a luminosidade intrínseca do objeto. Já para planetas, é usada a magnitude aparente, que indica a aparência visual do objeto visto da Terra. Além disso, os astrônomos também usam diferentes bandas de comprimentos de onda para descrever a magnitude. Por exemplo, a magnitude em infravermelho é usada para descrever a luminosidade de objetos celestes nessa faixa de comprimento de onda. Da mesma forma, a magnitude em ultravioleta é usada para descrever a luminosidade de objetos celestes nessa faixa de comprimento de onda. A magnitude é uma medida importante da luminosidade aparente dos objetos celestes, que pode ser usada para comparar objetos e estudar sua evolução. Por exemplo, a magnitude de uma estrela pode ajudar os astrônomos a determinar sua idade e estágio evolutivo. As estrelas mais jovens e quentes são geralmente mais brilhantes do que as estrelas mais velhas e frias, o que pode ser visto em suas magnitudes. Além disso, a magnitude também pode ser usada para estudar a distância dos objetos celestes. Se a magnitude absoluta de um objeto é conhecida, e sua magnitude aparente é medida, então é possível estimar a distância até o objeto usando a lei do inverso do quadrado da distância. Essa lei afirma que a intensidade da luz diminui com o quadrado da distância, o que significa que objetos mais distantes parecem mais fracos. No entanto, a medida da magnitude não é tão simples quanto parece. A atmosfera terrestre pode afetar a medida da magnitude aparente de um objeto, por isso é importante levar em conta fatores como a transparência do ar e a turbulência atmosférica. Além disso, a magnitude pode ser influenciada por outros fatores, como a presença de poeira ou nuvens interestelares que absorvem ou dispersam a luz. Por fim, é importante mencionar que a magnitude não é a única medida de luminosidade dos objetos celestes. Existem outras medidas, como o fluxo de energia ou a luminosidade bolométrica, que levam em conta toda a energia emitida pelo objeto em todas as faixas de comprimento de onda.
No entanto, a magnitude continua sendo uma medida importante e útil para os astrônomos em seus estudos sobre o universo. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o que é a magnitude dos corpos celestes e como ela é importante para a astronomia. Se tiver alguma dúvida ou comentário, deixe nos comentários. Obrigado por assistir.